Feira, mais um programa Andas, Negócio e Movimento. Estamos aqui com a nossa amiga Leandra Malaquias, nossa Life Coach. Gente, estava precisando disso. Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, não diferente dos outros dias, estou muito feliz. Uma amiga nossa aqui, né, muito querida. E vamos lá, vamos seguir em frente, porque hoje vai ser bom demais. Nossa amiga Ana Nunes, como é que você tá? Boa tarde. Olá, gente, boa tarde. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês no nosso programa Andas Negócio em Movimento. E hoje, assim, muito feliz porque nós estamos aqui com a Otília de Souza, essa profissional excelente, que nós tivemos um enorme prazer de tê-la conosco no projeto Start. Foi uma das palestrantes destaque daquela edição. Muitas pessoas ouviram e ficaram com vontade de quero mais no projeto Start. E hoje ela está aqui com a gente para poder falar um pouco sobre ela e sua relação com a TRG. Maravilha, boa tarde. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, compondo essa mesa maravilhosa para a gente estar trocando experiências, não é verdade? E você que está nos ouvindo, nos assistindo, olha, que bacana. É um prazer muito grande estar aqui. Espero poder agregar nessa tarde maravilhosa. Prepare seu café, sua pipoca, o tempo está pedindo, e vem com a gente aqui no Andas Podcast. Maravilha. É isso aí. Eu confesso que antes de começar eu fiquei muito receoso. Por quê? Porque ela é especialista em leitura corporal. É Eu falei assim, Jesus, se eu me mexer muito, se eu fizer algum movimento estranho, o negócio vai ficar estranho. Sabia que tinha alguma coisa diferente no chat. Por Sabia, isso, Catina? por isso que ele tá durinho hoje, né? Olha só a postura Tô dele. posturado hoje. Tá tô quietinho. posturado. Mas, Otília, eu quero fazer uma pergunta, iniciando aquela pergunta que muita gente teme. Quem é a Otília? Pois é, Olha quem é a só, Otília, né? olha Uma só. pergunta que a gente sempre está preocupado em saber quem é o outro, mas quem somos nós, não é verdade? Então, Otília, eu moro em Mesquita, Cosmorama, sou tia da Maitê, de 4 anos. Maitê é minha filha do coração, está conosco desde 7 meses, filha do meu irmão. Sou apaixonada por pessoas. E foi por esse motivo que Deus, né, nos abençoou e nos deu a oportunidade de estar nos fazendo essa formação maravilhosa, que foi um divisor de águas na minha vida, que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, que é a terapia hoje que a gente trata pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, fobias, baixa estima. E também hoje também a gente é especialista em leitura corporal e comportamental, que é um grande instrumento que o nosso professor Jair Soares, gratidão, ele é o autor da TRG. A TRG tem 15 anos, mas está sendo difundida já há 4 anos. Somos mais de 20 mil terapeutas hoje formados pelo mundo, já estamos em Portugal e a tendência é crescer. Hoje ainda somos uma terapia alternativa, mas já estamos criando o nosso corpo, né? O nosso corpo teórico, e breve seremos mais uma linha teórica aí, como a psicanálise, como outras também. E essa coisa da leitura corporal é muito interessante porque a leitura corporal e comportamental, hoje nós temos profissionais que são só formados nessa questão, e dentro da TRG, a gente na primeira sessão, é como se fosse um bônus, porque na primeira sessão a gente já inclui essa leitura. E quando a gente começa a falar como a pessoa funciona, dores e recursos, as pessoas elas começam a chorar e elas começam a ficar impactadas. Mas como você sabe disso? Porque a gente alia aquilo que a gente está vendo junto com a anamnese, que é um documento que a gente tem, e ali fica tudo bacana e as pessoas ficam, mas eu falo, olha, não tem nada a ver Não é mágica. com mágica ou espiritualidade, é ciência, e graças a Deus a ciência vem avançando bastante, inclusive na área psicológica e emocional. Já que você entrou nessa parte já da sua profissão em si, como é que você
começou? Da onde surgiu a terapia na sua vida? Olha, eu acho que eu vou contar um pouquinho a minha história, porque a gente está no Andas Podcast, Negócio e Movimento, e o nosso alvo aqui é falar com empreendedores. Sim. E vocês estão de parabéns, inclusive, por vocês estarem dando oportunidade para o empreendedor falar, se posicionar, para as pessoas conhecerem. Porque o grande desafio do empreendedor é realmente se posicionar, é realmente ele se encontrar, ele se validar como profissional. E às vezes tem aquele dia do empreendedor que ele não tem quem ele responsabilizar nada. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, né? A responsabilidade, não vamos falar de culpa, a responsabilidade é dele também. Então tem aquele dia que você amanhece pela manhã e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Qual a direção que eu vou dar para o meu negócio? Com quem eu vou falar? O que vai acontecer? Então, realmente, você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você não tiver com o seu emocional estruturado, você não aguenta a pressão. Porque o empreendedor ele é o principal responsável pelo seu sucesso, né? E a gente vem de uma caminhada de muito trabalho, e culturalmente no Brasil a gente já cresce entendendo e achando que a nossa vida vai mudar trabalhando muito, né? A gente aprende isso é passado, né, pelos nossos pais, você tem que trabalhar muito. Quanto mais tempo eu trabalho, mais eu ganho, né? E é aquela coisa. E você, eu nunca fui uma ingrata, mas eu sempre fui uma inconformada. Eu estava até falando com o nosso sonoplasta ali, no começo, né, que a gente cresceu ali na Chatuba de Mesquita. Eu acho válido falar isso. Sim. Carreguei água potável para beber, morei em casa que chovia mais dentro do que fora. E eu olhava toda aquela situação, minha mãe criando, né, 2 filhos ali, como mãe solteira, como milhares, né, hoje no Brasil está condicionada a isso, mãe e pai no lar. E eu olhava para aquela situação e eu falava assim, um dia eu vou mudar a minha história e vou mudar a história da minha família. Então, quando eu cresci, né, cheguei à fase de trabalho, eu achava que o grande lance estava em trabalhar muito. E assim fiz. Comecei a trabalhar. Só que quem trabalha não desfruta. Quem trabalha não estuda. Quem trabalha não sonha. Não tem tempo. Exatamente. Você não tem tempo. E o meu primeiro emprego, eu trabalhava de 10 a 15 horas por dia, porque eu era gerente de eventos de uma editora. Então, teve o seu lado bom? Teve, porque eu consegui conhecer 17 estados, mas eu trabalhava muito, absurdamente. E aí, depois desse trabalho, eu falei, cansei de trabalhar, ganhava até razoavelmente bem, mas trabalhava, não tinha vida, já estava com problema de saúde. Falei, bom, vou sair desse meu primeiro emprego, 8 anos ali, e vou ficar aqui no Rio, recomeçar a minha história. E fui para o telemarketing, porque eu não tinha nenhuma qualificação na época, e todo mundo que não tem qualificação no Brasil vai para onde? Para o telemarketing. Saiu do lugar que trabalhava muito e caiu no outro que trabalhava mais ainda. Não, Só que trabalhava pouca carga horária, mais intenso. Muito bem colocado, Ana. Exatamente isso. Eram 6 horas de trabalho. Sim. Isso para mim era incrível. Uau, trabalhar só 6 horas por dia. Vou poder estudar. Porque eu tinha uma força dentro de mim que eu sabia que eu precisava estudar. Precisava encontrar um meio de estudar. E eu lembro, até abrindo aqui um parênteses, no ensino médio, eu sempre quis ser muito professora. E eu lembro que todas as minhas amiguinhas iam fazer o normal e eu não pude fazer o normal. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. e o normal exigia de você o tempo livre o dia inteiro por conta do estágio. Então ali eu já comecei matando um sonho, né? E aí eu fui ser, mas era no centro da cidade, Brasil. E eu morava onde? Em Mesquita. Então eu tinha que acordar todos os dias muito cedo. E quando eu chegava, eu já chegava derrotada. Era 6 horas que se formava em 8 horas, 9 horas por dia. E de péssima qualidade. Depois disso,
eu sempre sonhando. Ainda, né, nessa posição, eu conheci uma empresa de marketing multinível. E ali eu tenho uma gratidão eterna, porque informação é poder e poder é ação. Então hoje, quando a Ana e a Leandra, ela convida vocês para aquele evento maravilhoso, né, que é o Start. Eu vou abrir outro parêntese, eu sou bem oral, tá? Vocês vão me direcionando no carro aí, ó, freando, porque eu falo muito, mas enfim. Vocês se preparem, organizem a sua agenda e vá. Porque a informação é que vai tirar você da inércia. Vai dar o start que você precisa para você mudar de vida. E foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Nessa empresa de marketing multinível tinha muitos treinamentos. Sim. E eram treinamentos incríveis, com pessoas incríveis. E eles falavam às vezes falas que aquilo mexia comigo e eu voltava às vezes assim, que eles falavam assim, tipo, dinheiro só é problema para quem não tem. E eu ficava, como assim? Tudo que eu queria agora era 10 mil reais para mudar a minha vida. Dinheiro não é tudo. Claro que dinheiro. Então eles falavam coisas que dinheiro não tem a ver com trabalho, tem a ver com mentalidade. Eu voltava, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo assim? com a minha mentalidade? E eu lembro-me que eu fui num evento em Aracaju com Ben Zuriel, ele é autor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ficar Rico, hoje é um grande mentor, inclusive. E nesse evento, ele falava sobre a coisa de cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito de todas as lojas que vocês podem imaginar. A carteira chega a ficar gorda. E era aquela coisa, o dinheiro fugia de mim, sabe? Você trabalhava, recebia o dinheiro já todo comprometido, aquela coisa de assalariada até então. Então, quando eu voltei de lá, eu cortei todos os cartões de crédito. E a mentalidade foi mudando. Não é um processo da noite por dia. Por favor, não saia daqui se sentindo culpado. Porque é uma transformação, é uma metamorfose que tem que acontecer com você. E aí eu lembro-me que eu saí desse evento e decidi montar o meu negócio próprio. Então, em 2016, eu saí de telemarketing e fui montar o meu negócio próprio, que era um local que eu recebia as pessoas ali para poder perder peso. E a gente emagreceu ali, mesquita em peso. Foi muito interessante. Foram 5 anos com o meu próprio negócio. E eu tenho gratidão a essa empresa, porque de tudo que eu aprendi lá, o que validou em mim foi o seguinte, que eu poderia ser dona do meu negócio em qualquer área que eu decidisse. Eu poderia ser a minha patroa, né? É claro, é evidente que tem pessoas que têm a necessidade de ser gerenciada e tá tudo bem. Mas nós estamos falando aqui hoje para empreendedores. Então talvez você hoje tá, meu Deus, será que eu fiz o negócio certo de ter saído do salário mínimo, da aposentadoria, de toda essa segurança? Será que eu fiz o negócio certo? E eu te digo que se realmente você está decidido, esse é o caminho. Só que depois de 5 anos ali com um negócio promissor até pelo local que era, não era um local que as pessoas tinham poder aquisitivo alto, mas a gente conseguia fazer uma conscientização de alimentação, de nutrição, de suplementação. Veio a pandemia. E você que deve estar nos assistindo, deve, né, ter de alguma forma sofrido o baque da pandemia. E ali, como a maioria, eu tive que fechar o meu negócio porque as pessoas não podiam ir até lá. E comecei a trabalhar online. E ali eu falei assim, eu preciso voltar a estudar. Eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso, enfim. E foi quando eu vi a postagem dessa formação TRG. E ali eu decidi fazer uma faculdade, ali eu decidi fazer essa formação. E eu me encontrei, porque sempre gostei de lidar com pessoas, cuidar de pessoas. Então a TRG para mim foi um divisor de águas, porque antes de eu ser curada, de curar pessoas, hoje eu tive que me curar. E a TRG me proporcionou isso. Então
Então foi maravilhoso, é maravilhoso. E é interessante, né, a história dela, porque você saiu de um emprego bom, Sim. só que te ocupava muito tempo, É. caiu para um com menos horas de trabalho, mas que te ocupava muito a mente, Exato. e caiu em um que abriu a sua mente, né? Começou a abrir a sua mente. E aí você então começou a empreender. Isso aí, isso aí. Isso é muito interessante, porque a gente vê que tem muita gente que está nessa fase, que às vezes migrou de um negócio para o outro, fez uma transição de carreira para outro, e está às vezes pensando em empreender ou começando a empreender e fazendo essa pergunta que você falou, será que eu fiz certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Só que uma frase que você falou que é muito importante é a questão do estudo, é a questão da preparação. Exato. A gente tem debatido muito sobre isso, todo mundo que passou por essa mesa falou a mesma coisa. Não adianta eu querer pensar em empreender se eu não buscar capacitação para isso primeiro. Isso aí. Eu tenho que me capacitar, eu tenho que entender o segmento que eu tô entrando, eu tenho que entender qual é o meu plano de negócio, como é que eu vou me estruturar para eu poder realmente ter um negócio sólido, um negócio que tem uma projeção. Porque senão a pessoa entra, a gente costuma brincar muito falando sobre atirador de favela, né? Ele sai dando tiro para tudo quanto é lado, se acertar alguém, foi. E não é assim. Não é assim, a gente sabe que tem que estudar muito. Agora me tira uma dúvida. Quando a gente para analisar a atualidade, a gente encontra mentor, coach, psicólogo, psicanalista, e tem uma tendência muito natural das pessoas se confundirem, tipo, o que cada um faz. Mas eu quero saber especificamente a terapia. O que a terapia proporciona? Então, o terapeuta, muito bem colocado, né? Porque as pessoas fazem essa pergunta. A mim nem tanto, porque eu acho que eu consegui me posicionar e passar a minha mensagem, né? Porque inicialmente você é psicóloga, porque a gente se enquadra dentro da, digamos assim, da psicoterapia. A gente tem uma formação que através do psiquismo a gente cuida das pessoas, do emocional das pessoas. Então, realmente havia, mas devido ao meu posicionamento, hoje as pessoas já entendem o que a gente faz. Então, o que é o terapeuta? O é uma profissão livre no Brasil, é conhecido como, é um curso extensivo, é um curso, né, que você faz extensivo à sua área, que você aprende uma técnica, no nosso caso, a nossa formação é pelo Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, e o nosso certificado ele é reconhecido pelo MEC. Então, hoje, a nossa formação, nosso certificado ele é emitido pela Unifatec, que é a faculdade de Curitiba, uma faculdade de Curitiba. Então a gente tem todo esse respaldo. E aí a gente aprende uma técnica que dentro dessa técnica a gente responde por essa técnica. Então assim, a gente não dá diagnóstico, a gente não prescreve medicação, a gente dá alta da terapia. Então, através dessa terapia, que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, através dessa técnica, a gente é capacitado a cuidar das pessoas emocionalmente. Porque a TRG, ela trata tudo que é gerado pelo emocional e que a mente é capaz de criar. Então, por exemplo, eu tratei uma cliente, eu gosto de contar casuísticas, porque fica mais claro para as pessoas entenderem. Eu tratei uma cliente que ela tinha claustrofobia. De verdade. Ela já andou muitos andares, para não andar de elevador, por exemplo. Era algo que trazia um transtorno muito grande. E a claustrofobia levava ela a várias questões e a gente começou a tratar. Quando a gente começou a tratar na terapia, a gente achou a raiz. A raiz era que todas as vezes que os pais dela discutiam, ela se escondia dentro do guarda-roupa. Então, como o inconsciente ele é atemporal, aquela sensação de medo, insegurança, pânico, quando ela entrava no lugar fechado, remetia para o passado, né? Remetia aquele sentimento. Por isso que a TRG ela é muito assertiva, porque ela reprocessa o sentimento. É muito mais profundo. Ela consegue reprocessar o evento e o sentimento que está linkado ao evento. Por isso que é libertador. E tem no nosso Instagram várias vídeos dela,
os filhos dela, mãe, manda pra Otília, ela dentro de túnel, dentro de lugar, validando mesmo a terapia. Por isso que a gente fala com tanta convicção, certeza daquilo que a gente trabalha. Eu acho importante também, né, isso aí que você falou, né? Quando a gente está falando desse tipo de terapia, nós não estamos falando, você não está falando que você está ajudando a pessoa a conviver com aquela situação. Fala um pouco pra gente sobre essa questão de você eliminar pela raiz. O nosso professor, ele estudou todas as abordagens, todas as terapias que você pode imaginar. E o professor Jair Soares, ele tinha muito uma insatisfação, porque as pessoas tinham uma melhora, mas não tinha a resolução. E isso trazia nele essa frustração, porque ele queria fazer as pessoas realmente se livrar das dores. E ele foi muito assertivo quando, dentro da técnica, ele conseguiu identificar que todos nós temos um mecanismo natural no inconsciente. Então, aonde foi causada a dor, está a solução, está a cura. Porque quando você sofre um trauma emocional, você sofre um congelamento. E é esse congelamento que te acompanha e te leva para a vida. E quando você chega em situações iguais ou parecidas com trauma, você fica ali no looping, na compulsão à repetição. Quando através da técnica a gente consegue ir lá naquele evento, e no caso da TRG não é um evento, porque a gente sabe que tem abordagens que conseguem tratar evento a evento, mas é toda a sua vida. E a gente consegue reprocessar do sentimento junto com o evento ao descongelamento. Então, havendo descongelamento, há libertação emocional e você tem a resolução do problema, do trauma, da fobia, da depressão, da ansiedade, de tudo mais. É realmente incrível. Legal. Eu gosto muito do Jair também. Fiz o mini curso. curso. Gostei muito. E o interessante que eu acho da TRG é a questão de que o paciente, o cliente, ele não precisa necessariamente, igual nas outras terapias, não precisa necessariamente se expor na questão da fala. Isso. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, abrindo um parênteses, até você falou paciente-cliente. Por que a gente não trata como paciente? Porque nós não somos médicos, nós somos terapeutas. Aprendemos uma técnica e através dessa técnica nós cuidamos da pessoa. Então, o que está diante de mim quando está dentro da minha sala de atendimento, tanto é que eu nem uso jaleco. Tem colegas que usam, agora tem até o jaleco personalizado da TRG, mas é uma decisão minha não usar por hora, posso mudar. Mas a gente trata como cliente, por quê? Porque a gente diante de nós está uma pessoa com uma dificuldade emocional, crenças limitantes também, tá, gente? A gente trata muito crença, pasmem vocês, que os problemas financeiros estão ligados diretamente a questões emocionais. De verdade, eu posso dizer pela minha vida, tá? Se der tempo, eu vou até contar uma casuística minha, pessoal, uma libertação que eu tive nessa questão. Mas o não falar, claro que se a pessoa quiser falar, coincidentemente hoje eu estava tratando uma cliente que ela é muito oral, então ela reprocessa e fala, reprocessa e fala, reprocessa e fala e tá tudo bem. Mas tem clientes que tem realmente dificuldade, ele não sabe nem o que está acontecendo com ele. A grande reclamação às vezes de algumas abordagens que as pessoas vêm, eu já ouvi casos de pessoas que inventavam história, porque já não tinha mais o que... Então, o pai tá ali pagando a terapia e o adolescente já não tem mais história, ele começa a inventar, porque para ter um argumento, um assunto, imagina você ficar 1 hora diante de um profissional. E às vezes a pessoa também não quer falar. E às vezes a pessoa nem tem consciência, por isso que a gente fala muito de inconsciente, subconsciente, porque às vezes a pessoa não tem nem consciência do que está acontecendo com ela. Eu sinto um medo, eu sinto uma angústia, mas eu não sei de quê. Minha casa tá tudo bem, meu marido tá tudo bem, meus filhos estão tudo bem, de repente vem essa angústia e quando a gente vai ver é um evento que tá lá no inconsciente. Então, através dessa técnica que não é de fala, a gente consegue trazer do inconsciente para o consciente.
Por que não tem a ver também, já é bom a gente acrescentar, por que não tem a ver com também hipnose? Porque a hipnose, ela leva a pessoa para um estado de inconsciência. O nosso caso não. O nosso caso é do inconsciente para o consciente. Então a pessoa, ela está consciente de tudo que está acontecendo ali. Tá? A gente pode dizer então que essa técnica ela se assemelha ao PNL? Olha, é como eu te falei, assim, tem algumas semelhanças. Se você estudar a TRG, você vai ver, você vai encontrar um pouquinho de cada coisa, sabe? Porque justamente o nosso professor estudou de tudo um pouco. Então, eu estava até lendo o livro O Poder do Subconsciente e eu acho cada insight ali que eu falei, o professor leu esse livro várias vezes. Porque faz sentido, como ele mesmo fala, faz sentido. Ele usa muito essa frase também. Mas a TRG, o grande questão da TRG é porque ela usa o próprio mecanismo natural do inconsciente, como, né, eu já falei, você vai repetindo ali até aquilo não te trazer mais dor, não te trazer mais desconforto, como a gente fala. É muito interessante. Eu aconselho a todos passarem, porque a TRG não é uma terapia só assim de... Como é que eu vou falar para vocês assim? Para quem tem depressão, não, crenças limitantes, quantas pessoas travadas em todas as suas áreas da vida por conta de crenças limitantes e tá atrelada ao passado. Eu tinha um problema, posso falar a questão financeira? Pode. Vai ser bem interessante. Eu tinha uma questão que a pessoa começou a trabalhar desde cedo, o sonho de mudar de vida. E minha maior dificuldade era guardar dinheiro, Brasil. E aquilo me incomodava, assim, absurdamente, porque quando eu tinha o dinheiro, eu tinha uma necessidade de gastá-lo. E enquanto eu não gastasse aquele dinheiro, aquele sentimento não saía de mim. Se eu tivesse com dinheiro guardado no banco, eu tinha um sentimento de culpa. Gente, isso é muito real e é muito importante vocês entenderem. E aí, meu Deus, eu trabalho tanto. E por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu não consigo investir? Por que eu não consigo fazer nada? Por que eu tenho essa necessidade de me livrar do dinheiro? Só que tudo é tão inconsciente que você só tem a frustração de não conseguir. Mas não faz ideia de como você vai se livrar daquilo. Então, por isso que a TRG é libertadora. Um belo dia, eu reprocessando, escassez financeira, que é uma das temáticas, e eu entendi que a questão do dinheiro estava ligada a uma raiz de abandono. Por quê? Eu era a princesinha do meu pai era meu tudo. É uma relação que geralmente acontece com pai e filha, na questão de identificação. E meu pai, com 5 anos de idade, ele saiu de casa. E eu fiquei 3 anos sem ver meu pai, dos 5 aos 8 anos. Imagina a pancada emocional que você toma. E ali, quando eu vi meu pai nos 8 anos de idade, para mim era como se eu tivesse um estranho. E ali eu comecei a lidar com um sentimento de amor e raiva e ódio, irritabilidade. E eu pedia perdão a Deus, porque eu falava, mas é meu pai, mas eu amo meu pai, mas por que eu sinto essa raiva? Porque, inclusive, eu desenvolvi até o bruxismo, que é aquele ato involuntário de ranger e travar os dentes. E até então eu não sabia por que. Eu descobri a origem do bruxismo na TRG, tá? Que é raiva contida. É quando a pessoa ou a criança ela não consegue expressar a raiva, ela guarda. Então, o corpo somatiza. E aí, na adolescência toda, meu pai passou a frequentar a minha casa levando dinheiro. Só que quando ele chegava, eu queria que ele fosse embora logo, porque eu sentia raiva. Mas eu queria que ele ficasse, mas eu queria que ele fosse embora. E aquele conflito emocional que a criança passa e que vem nos acompanhando na fase adulta. Então, o meu inconsciente ele fez a seguinte associação. Meu pai chegava, não resolvia o meu problema e ia embora rápido. O dinheiro vinha até a minha mão, não resolvia o meu problema, que era a raiz do abandono, da raiva, da irritabilidade, e ia embora rápido. Então, por isso que do mesmo jeito que eu queria me livrar do meu pai, não querendo, eu fazia com o dinheiro.
Sim. Faz sentido pra vocês? Faz sentido. É isso. É interessante. Meninas, Otília, qual é a média? Tem uma média de tempo para tratar, para acompanhar uma crença limitante, um problema de depressão? Quantas sessões? Como funciona isso? É na anamnese que verifica ou de acordo com o tratamento, o acompanhamento? Como funciona? Essa é a primeira pergunta que os clientes sempre me fazem. Quantas sessões eu vou precisar? Não temos como responder. Realmente depende de pessoa para pessoa. Eu já dei alta para pessoas com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho até uma live gravada com ela, a gente fez. Com 5 sessões eu consegui dar alta para ela. Nem eu acreditei naquilo. Porque eu falei assim, eu vou ficar a vida inteira. Porque ela tinha medo de escuro, medo de ficar sozinha, ela tinha medo da morte, medo do pós-morte. Era uma pessoa... Inclusive ela tinha medo do pós-morte. Olha a raiz que a gente descobriu. O medo do pós-morte que ela tinha, nunca tinha visto ninguém com medo do pós-morte. Eu tinha medo de morrer, mas ela tinha medo do depois. O que ia acontecer depois da morte? E a gente achou a raiz, porque ela é de interior, de Minas, assim. E a avó dela contava, ela criança, gente, pelo amor de Deus. Presta atenção que você fala com seus filhos. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Ela contava para a netinha e para todos que estavam ali que numa cidade vizinha foram abrir o túmulo e quando abriram o túmulo de fulano de tal, estava todo arranhado e a pessoa virada para cima como se ela tivesse tentado sair. Era uma história como do lobo mau, mas para a criança ela não tem filtros emocionais. Por que os eventos impactam a criança? Porque ela não tem filtros emocionais. O que você fala para uma criança, ela acredita. Só que o inconsciente ele é temporal. Então essa crença, é aí que são formadas as crenças. Que as crenças são a interpretação do trauma. Então, por exemplo, você cresce ouvindo sua mãe falando... eu não tenho dinheiro não, eu não sou banco, né? Não tem aquelas coisas, aquelas frases que a gente escuta. Então quando chega na fase adulta, a gente passa a ter medo do dinheiro. Ou então acha que nunca vamos ter dinheiro, que dinheiro é errado. Então o brasileiro em si, ele tem uma relação muito difícil com o dinheiro, justamente por causa da cultura que a gente cresce, né, inserida. Então, sobre essa cliente, foram 5 sessões. Já teve cliente com 10, 12 e já teve cliente com 45. Mas mesmo assim é uma terapia breve de resultado comparada a outras sessões, outras terapias. Porque eu já atendi clientes que veio de 7 anos de terapia. E em 5 sessões de terapia TRG ela conseguiu se livrar de um relacionamento tóxico. Em 7 sessões de terapia TRG, ela conseguiu falar em público, que ela não conseguia. Então, não é que a gente vai garantir para você aonde você vai ter as melhoras. Isso é importante falar. Sim. Que alguém pode falar assim, opa, quero agendar essa terapia para amanhã porque eu preciso... eu quero resolver isso. Não é sobre isso. A gente vai tratar toda a sua vida, aquilo que o inconsciente quiser liberar e resolver, a gente vai resolver. Tá? Então, eu já tive clientes que se livrou de bruxismo? Sim. Mas pode ser que a gente não consegue alcançar essa camada. Então, é muito relativo. Mas, respondendo de modo objetivo, de 10 a 12 sessões, geralmente. E esses atendimentos, Otília, eles funcionam como? Presencial ou online? Então, a pandemia me fez fechar o espaço. Mas a pandemia nos trouxe algo extraordinário. Que essa rádio, por exemplo, outrora era só audível, né? Só pela via rádio. Hoje, se a gente está na internet, é porque se entendeu, se abriu, né, esse leque de que você pode ter um bom serviço dentro da sua casa. Ontem mesmo eu fiz 2 compras no sofá da minha casa. Então, e chega tudo direitinho, você não precisa... Então, hoje a nossa terapia ela é online. Inclusive, nós já temos experiências de atender somos agora em 7 países. Já atendemos pessoas em 7 países, inclusive Japão. Estamos atendendo agora no Canadá.
já atendemos em Zurique, na Suíça, em Portugal. Então são um total de 7 países que a gente já atendeu. Onde tem brasileiro e português de Portugal, a gente está atendendo. Em inglês a gente vai chegar lá. E o presencial a gente atende no Centro de Mesquita, uma parceria que a gente tem no Centro de Estético da maravilhosa Cláudia Gueiros, e a gente tá lá atendendo horário marcado, tá? Show. João, vamos entrar pro nosso intervalo aí? Vamos entrar pro nosso intervalo pra gente beber um pouquinho de água e já a gente volta com os nossos patrocinadores e mais um pouquinho de bate-papo com a Otília, que tá bem interessante. Show! Brasil, você tá aí me acompanhando? Que bom, olha aqui quem tá aqui. Essa aqui, ó, olha que eu sou a Leandra linda. Malaquias. Olha esse blazer, eu vou catar esse blazer. Não cabe em mim, Brasil, olha. Ela é linda, ela é Mas eu modelo. empresto. Olha que maravilhosa. A Ana e o querido ali, ó. Charles Fernandes, maravilhoso, tá? A gente vai dar um intervalo e já já a gente volta, tá bom? Volta de novo, hein?